Boa tarde a todos. Deus abençoe. É duro ouvir a verdade, né? O que o povo gosta são palavras de lisonjas. O que o povo adora é quando alguém fala que ele vai ser próspero, que ele vai ter riqueza e que Cristo vai abençoar a sua vida. É isso que o povo gosta. Mas isso tudo é mentira, porque Cristo não vai abençoar a vida de ninguém, a não ser que se arrependa dos seus pecados e creia no sacrifício de Cristo Jesus, abre mão da sua vida, abre mão das suas concupiscências carnais e toma a sua cruz e siga Jesus. A única maneira de uma pessoa ser abençoada por Cristo é dessa maneira, renunciando a sua vida de pecado. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18 vai dizer: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Por isso que tem muitos aqui olhando para o irmão que está pregando a palavra e achando: esse cara está doido, esse cara é louco. Porque você que está perecendo nos seus pecados sem conhecer Jesus, a pregação da palavra de Deus a respeito da cruz de Cristo, ela vai ser loucura para você. E olha o que vai dizer mais: mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação daquele que todo que crê em Jesus Cristo. Porque está escrito: Deus, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento dos prudentes. E é isso que Deus vai fazer. Talvez você esteja olhando, ouvindo a pregação, achando que estamos ficando loucos, que somos religiosos, ao ponto de vir aqui nessa tarde advertir cada um de vocês que se vocês não se arrependerem dos seus pecados, a ira de Deus está sobre vocês. Quantos vocês têm ouvido que Cristo é amor? Quantos vocês têm ouvido que Cristo morreu na cruz para tirar os seus pecados? Quantos de vocês têm ouvido um Deus de amor? Mas esquece que Deus também é justiça e que Deus vai julgar todos os pecadores obstinados. Se eu perguntar a cada um de vocês: quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Você crê em Cristo? Você acredita em Cristo? Você crê que Cristo morreu na cruz para te limpar da sua imundície de pecado? Se sim, qual é a resposta que você tem dado a Cristo? A vida que você está vivendo, ela é digna do sacrifício de Cristo, ou você continue vivendo na imundícia de pecados? Qual é a resposta que você tem dado a Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para vocês? Para muitos aqui, Jesus é uma tatuagem que tem estampada no seu corpo. Para muitos aqui, Jesus é um pingente que está na sua correntinha. Para muitos aqui, Jesus é um louvor que você vai na igreja no dia de domingo, nas nossas igrejas, e faz uma espécie de adoração. Para muitos aqui, Jesus é uma imagem igual está estampada na igreja católica. Mas eu quero te dizer que esse não é o Jesus das Sagradas Escrituras. O Jesus da Bíblia, ele só é real na sua vida se ele for o Senhor da sua vida. Se ele for o seu direcionador, aquele que guia todos os seus caminhos, aonde você abandona suas vidas de pecados para obedecer e viver de acordo com a palavra de Cristo. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, que vão na igreja católica, que vão num prédio chamado
chamada igreja evangélica. O que é a igreja para você? Normalmente você vai me dizer que a igreja é um prédio com uma placa, mas isso não é a igreja de Cristo. No início a igreja era um grupo de homens centrado em adorar o Cristo vivo. No início a igreja era um grupo de homens centrado em apenas o Cristo vivo. Então a igreja foi para a Grécia e chegando lá ela se tornou uma filosofia. Logo em seguida a igreja foi para Roma e chegando lá ela se tornou uma instituição. E daí adiante ela foi para a Europa e chegando lá ela virou uma cultura. E finalmente a igreja se espalhou pela América. E daí virou um negócio. E aqui no Brasil eu conheço milhares de Judas que têm traído e vendido Jesus todos os dias, que têm comercializado a palavra de Deus, feito de Jesus uma espécie de objeto para os seus negócios, para como se fosse uma fonte de renda, para ficar ricos e viver vida de luxos. Mas isso já estava escrito a respeito desses falsos profetas. Na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim, que eles, os falsos pastores, por causa da sua avareza, eles farão mercadoria de vocês com as palavras fingidas. E é isso que os pastores fazem hoje. Eles mentem, falam aquilo que você deseja ouvir, te oferecem coisas que Deus, Jesus, nunca prometeu. E vocês, por meio da cobiça, vocês vão até esses falsos pastores, aonde eles fazem mercadoria de vocês. É isso que está acontecendo. A Universal tem uma plaquinha na porta que diz: entre e pare de sofrer. Isso é uma mentira, porque está escrito em 2 Timóteo que todos aqueles que crê e viver piamente em Cristo vai sofrer perseguições, vai padecer por sofrimento. Lá eles vão te falar que na segunda-feira é o dia da prosperidade, na terça-feira é o dia das causas impossíveis, na quarta-feira é o dia da fogueira santa. E onde que está escrito isso na Bíblia? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Todo aquele que faz votos, atos proféticos, sacrifícios, ele está desprezando e renunciando o sacrifício de Cristo Jesus. Pare para pensar, como pode uma ignorância dessa, tamanha ignorância? Se você pudesse fazer algo para salvar a si mesmo, qual seria a necessidade de Cristo ser sacrificado na cruz para a remissão dos pecados da humanidade? Se você pudesse ir na igreja, dar o dízimo, fazer ato profético, fazer corrente, ir para o monte, para se salvar a si mesmo e ficar bem com Deus, qual seria a necessidade de Cristo morrer na cruz para a remissão dos pecados da humanidade? Deus te deu a cabeça, Deus te deu o cérebro para vocês pensar. Larga de viver no engano, foge da religiosidade. O espiritismo não pode te salvar, o catolicismo não pode te salvar, o evangelho da igreja evangélica não pode te salvar. A salvação está em uma pessoa, e essa pessoa tem nome. O nome dele é Cristo Jesus. João 8,32 vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas infelizmente
os falsos pastores, com o apoio dos religiosos, cegos, ignorantes, eles têm deturbado a palavra de Deus. Eles têm blasfemado a palavra de Deus. Mas Jesus diz: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Herodes tentou prevalecer, não conseguiu. Diófres tentou prevalecer, não conseguiu. Nero tentou prevalecer, não conseguiu. Milhares de homens caídos tentaram prevalecer contra a igreja de Cristo e não conseguiu. E hoje as pessoas acham que um governo podre, caído, vai prevalecer contra a palavra de Deus. Por mais que tem pastores enganadores, homens infiéis a Deus, mas ainda existe um remanescente fiel, que estão aqui hoje, anunciando o verdadeiro evangelho para vocês, e clamando em alta voz: arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. Amados, vocês creem que Jesus morreu por você? O senhor crê que Jesus morreu por você? Quantos aqui creem que Jesus morreu por você? Mas qual é a resposta que vocês têm dado a Cristo? Qual é a resposta que você tem passado para Cristo? A vida que você está vivendo hoje, ela é digna do sacrifício de Cristo? A vida que você está vivendo hoje, ela é digna da morte de Cristo na cruz? Ou você continua nas práticas da sua imundícia de pecado e tem desprezado o sacrifício de Cristo? Em Hebreus 10, 26 vai dizer assim adiante: que todo aquele que continua no pecado voluntariamente, já não vai haver mais sacrifício para que ele seja salvo. Vai dizer assim, que quebrando a lei de Moisés, morria apenas pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora julgai você, o artigo será maior merecedor, aquele que pisar no Filho de Deus, profanar o sangue da aliança que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. E Deus vai dizer: a vingança a mim pertence e eu retribuirei. Outra vez eu vou julgar o meu povo. Coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Vocês estão preparados para cair na mão do Deus vivo? Vocês estão preparados para prestar conta diante do tribunal de Deus? Você sabia que você, diante de Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ser considerado da mesma maneira que um assassino, da mesma maneira que um estrupador? Não vai haver diferença de crimes contra Deus, porque se você não se arrependeu do seu pecado, você se torna um criminoso diante de Deus. E ninguém é melhor. Talvez você está me ouvindo pregar e pensando assim: ele se acha melhor que eu, ele se acha melhor do que os outros. Eu não acho melhor que ninguém, pelo contrário, eu sei quem eu sou e sei que eu sou pior que muitos de vocês aqui. Mas pela misericórdia de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui alcançado por esse evangelho de poder que dá salvação para todo aquele que crê. E eu estou te dizendo hoje, por meio da palavra de Deus, que se vocês não se arrependerem dos seus pecados, a ira de Deus está sobre vocês. Isso é sério, amado. Isso é sério. Quantos aqui que creem em Deus? Muitos aqui dizem que creem em Deus. Mas se esse Deus que vocês creem não possa te exortar, te repreender e te reprovar, você precisa cair na real. Vocês têm criado um falso Deus em suas mentes. Vocês têm feito do seu ego o seu Deus. E vocês precisam se arrepender urgente. Todo aquele que diz que crê em Deus e não anda de conformidade com a palavra de Deus é uma pessoa religiosa e vive uma vida de engano. E hoje Deus está te chamando
ao arrependimento por meio do verdadeiro Evangelho. A oportunidade está aqui para você hoje. O máximo que nós podemos fazer é vir aqui e proclamar as boas novas para vocês. Agora, a parte de se arrepender e crer é com cada um de vocês. E Deus está esperando uma resposta de cada um de vocês hoje. O que vocês têm feito com o sacrifício de Cristo Jesus? O que vocês têm feito com o sangue do Senhor Jesus Cristo? A vida que você está vivendo, ela é digna da morte de Cristo? Ou você ainda vive na imundícia de pecado? Deus está esperando uma resposta de cada um de vocês hoje, amado. Quantas pessoas que têm ido atrás a Cristo para resolver seus problemas? Quantas pessoas têm ido até a Cristo para resolver a sua vida sentimental? Quantas pessoas têm ido a Cristo para resolver seu relacionamento, mas nunca vão a Cristo com gratidão no coração e com arrependimento verdadeiro por aquilo que Cristo já fez por cada um de nós? Amado, foge da religiosidade, foge do engano religioso, foge das igrejas institucionalizadas, foge dos falsos pastores, foge dos falsos apóstolos. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 2 que a igreja de Éfeso, ela não suportava os que eram maus e que ela provava aqueles que diziam ser apóstolo de si mesmo e não era. E hoje muitos têm ido atrás de falsos apóstolos, que eles mesmos se nomearam apóstolos, e as pessoas vão até eles achando que eles são homens de Deus. E quando chega lá, eles fazem mercadoria de vocês. Se você não dá o dízimo, se você não dá oferta, se você não dá premissa, você não é um servo fiel a Deus. E isso é um engano da religião. Não caia nisso. O único sacrifício que você pode fazer para agradar a Deus é ir diante de Cristo com o coração quebrantado e contrito, se arrependendo das suas vidas de pecados. Que Deus abençoe cada um de vocês, e vamos estar orando para Deus turbar o coração de cada um de vocês, as suas mentes, e que vocês possam perceber a imundície das suas vidas de pecados que estão te fazendo caminhar a passos largos para o inferno. Que Deus abençoe vocês.